Pois bem, pessoal, estamos entrando aí no nosso última unidade de ensino aí de conteúdo dessa disciplina. Então, estamos entrando agora na unidade 07, que ela tem por fim trabalhar a mediação policial militar. Pois bem, pessoal, no capítulo anterior nós abordamos sobre o SMASC, né, que é o Método Alternativo de Solução de Conflito, também conhecido como ADR. São métodos muito tradicionais utilizados aqui no Brasil, na qual a gente aponta para a mediação, uma mediação ideal de solucionar os conflitos, né? Lembrando que elas são excelentes ferramentas de gestão para que o policial militar possa estar usando aí no seu dia a dia, para que possa estar atuando na questão da preservação da ordem pública, né? Porque daquelas ADRs que nós mencionamos ali, a mediação é aquela que mergulha nos reais interesses e necessidades das partes envolvidas e acaba fugindo um pouco daquela parte superficial do nosso iceberg, né? Aquela posição visível do conflito. Pois bem, né, a figura do policial militar, ela não é apenas passiva, né? Porque não impõe nada na mediação. Apesar ela muitas vezes parecer ser secundária ou passiva, mas ela é importante essa relação, porque para que possa acontecer a mediação, o policial militar ele tem que promover um ambiente adequado para que as partes possam dialogar, para que possa haver a conversação dos envolvidos. Então, nesse sentido, podemos dizer que, ao mesmo tempo, o policial ele é a figura de mediador facilitador, né? Porque ele vai estar mediando e facilitando a comunicação entre ambos. Ele não vai impor, né? Ele não vai impor, ele vai estar ali como facilitador dessa conversa. Isso é fundamental aí no processo de mediação. Uma outra coisa importante nós temos mencionado sobre a mediação, só um pouquinho aqui. A outra coisa importante também lembrar é que quando a gente fala em mediação e a gente não referenciar o conceito de justiça restaurativa, né, não explicar a essência da mediação. Porque a metodologia restaurativa ela funciona mediante a participação da vítima e do infrator, né, na qual eles estão juntos num processo decisório, né, para chegar a uma solução para aquele conflito. Só que lembrando, para que isso possa acontecer, né, entre a vítima e o autor estar junto, né, isso é algo que é possível sim, mas acontece de acordo com a vontade das partes. Então, na realidade, essa justiça restaurativa, né, ou esse tipo de abordagem, ele propicia a oportunidade que a vítima tem para obter a reparação, ao mesmo tempo se sentir mais segura, né, diante de um dano, diante daquilo que sofreu, e por fim acaba superando o problema. Já o ofensor, né, quando ele está nesse processo restaurativo aí, durante o processo restaurativo ele pode procurar, se ele tiver interesse, claro, né? Ele pode procurar compreender as causas, bem como as consequências do seu comportamento, né? Aquilo que ele fez, as consequências que trouxeram e as causas que levou aquilo. Muitas vezes é uma forma dele trabalhar essa questão do autoconhecimento. E por fim, né, ele acaba assumindo a responsabilidade de uma forma mais efetiva, porque ele apenas não só vai cumprir a punição, mas de uma maneira educativa ele vai poder refletir, compreender a causa e a consequência que veio diante de uma atitude que ele tomou. Então é super importante essa questão, né, que a justiça restaurativa ela é a essência da mediação. É onde a gente trabalha com a vítima e o infrator ao mesmo tempo, para que possa chegar a uma solução e propiciar às partes aí uma maior segurança e de forma mais efetiva as partes realmente compreender a situação que estão passando, né, e cada um entender a sua parte no processo. Vale lembrar também aqui algo importante, que o policiamento orientado ao problema, né, que é o POP, que aí vocês estão trabalhando na polícia comunitária, ele propõe a atuação da polícia militar através da adoção de estratégias não policiais, né? Não é só aquele policiamento tradicional, corriqueiro. Na realidade, que nem vocês estão vendo na polícia comunitária, ele propõe outras formas de trabalhar, principalmente em parceria com a comunidade, para que possa promover a segurança, a melhora da qualidade de vida daquela comunidade e a pacificação social daquele ambiente. Vocês estão trabalhando bastante, né? Pois bem, né, a mediação policial dos conflitos, essa que a gente está propondo, né, ela se alinha a esses novos elementos aí da polícia comunitária e do POP, tá?
porque ela acaba vislumbrando uma forma alternativa de praticar a segurança pública dentro da comunidade, principalmente diante de condutas de menor potencial ofensivo, né, na qual é possível o policial mediar a situação. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a adoção de mediação de conflitos por parte da PM, ela reforça o princípio da polícia comunitária, que é trabalhar na origem do problema, é trabalhar na raiz para que possa ser resolvido e que não venha a acontecer novamente. Ao mesmo tempo, lembrando que quando o policial atua na mediação de um conflito, quem trabalha essa mediação do conflito é o policial lá na ponta. Isso vem ao encontro da polícia comunitária, que ela propõe a descentralização e a setorização do policiamento, porque acaba fazendo com que aquele policial que está lá na rua, que conhece melhor a comunidade, conhece os seus anseios, as suas preocupações, conhece os meliantes, as pessoas de bem, ele acaba agindo de uma maneira mais serena, acaba procurando fazer o bem para o ambiente de trabalho dele e da população. Então, nesse sentido, nessa descentralização que faz o policial lá na rua ter uma maior responsabilidade, ao mesmo tempo que está empoderando esse policial da ponta, ele também está valorizando, porque está dando ao poder a ele de mediar a situação e não precisar encaminhar isso para um poder judiciário, quando é algo de menor potencial ofensivo, né? Então, eu acho que isso é bem relevante para a gente pensar, né? E nem todas as situações têm que ser levadas para o judiciário. Até porque o judiciário também vai tentar fazer com que possa acontecer uma conciliação entre as partes, né? Uma negociação. Então, por fim, o policial já pode se antecipar e tentar fazer, né? Pois bem, né, nós temos que entender que na esfera do direito penal, porém, a lei reserva alguns espaços em que o direito da ação depende exclusivamente do ofendido, né? Então, alguns conflitos em torno de direitos disponíveis, regulados por normas do direito civil e também daqueles da ordem de direito penal, em que acontece por meio da ação penal privada, né, que alguns casos, por exemplo, de calúnia, injúria, difamação, que a pessoa que ela sofreu essa ofensa, né, essa pessoa ela tem que imputar essa ação, é uma ação privada. Ao mesmo tempo, naquelas ações que são públicas, mas são condicionadas à representação do ofendido, como uma ameaça de lesão corporal, como uma ameaça e lesão corporal leve, né, na realidade, nós temos que entender que nessas situações aí é possível o emprego de técnica de mediação, porque são coisas que não é preciso levar para a justiça. Muitas vezes o policial vai mediar e ele vai pacificar a situação de uma maneira bem harmônica e procurando mostrar às partes, né, aquilo que aconteceu para que não venha acontecer. Só que é importante a gente lembrar também, né, que diante desses conflitos, né, de determinados tipos penais, não é cabível a mediação policial em algumas situações, né? Principalmente aí quando as partes aí estão com o ânimo muito exaltado, é preciso que o policial possa separar essas partes, porque no momento ali vai ser difícil de mediar, tá? Então acaba não sendo cabível nesse momento, né? Se os ânimos estão à flor da pele, com a emoção à tona, nesse momento não é cabível a mediação. Por isso aí que há muitos teóricos aí que defendem que é possível sim o policial mediar, né? Não somente na situação ali quando é mais branda, mas também numa situação posterior, que possa formar um conselho para que possa estar mediando a situação. Assim, né, deverá o policial militar ele mediar a situação, né, em momento oportuno, a fim de preparar os ânimos envolvidos, né, que eu estou mencionando. Pô, se eu acabo fazendo no momento que não é conveniente, eu não vou conseguir de fato mediar, né, porque as partes não estão preparadas para isso, né. Pois bem, as sessões de mediação policial militar elas devem priorizar os crimes de menor potencial ofensivo ou contravenções penais, destacando os desentendimentos entre familiares ou vizinhos. Por exemplo, podemos citar a questão de repente perturbação de trabalho sossego alheios, ameaças, né? Então são situações de menor potencial ofensivo e de contravenção que dá realmente para o policial mediar para que não haja necessidade de levar para o judiciário. Vale a pena também destacar a questão de que
a mediação em si, né, ela tem por foco as situações que envolvem pessoas com vínculos mais próximos, tá? E tais como situações familiares, vizinhos, amigos, né? Aqueles que possuem um certo tipo de relacionamento, né? Que já acontece há algum tempo, que é duradouro e contínuo. Então, em virtude de ser o seu de ser o ideal, né, para a solução desse conflito real, é preciso a gente entender que a mediação que acontece pelo policial, né, ela vai tratar melhor a situação do que muitas vezes a conciliação ou a própria arbitragem, porque ela não vai tratar apenas daquela necessidade, naquele anseio mais superficial. Ele vai procurar ir mais a fundo nos interesses e necessidades de cada um para que possa estar resolvendo a situação, né, e permitindo às partes descobrir a real motivação que levou àquele problema, àquele conflito, né? Então, nesse sentido, é fundamental a mediação. Então, para resumir, né, ela trabalha com situações que envolvem pessoas com vínculos e algo muito importante também dela é que ela procura ir mais a fundo, né, na situação para que possa realmente estar descobrindo o real interesse e a necessidade das partes. Então, assim, ó, nós vemos com relevância, né, a mediação vocês vão utilizar muito. Inclusive, até nosso caderno de estudo fala de um exemplo aí de Joinville que foi feito um tipo de uma sessão, né, administrativa aí da PM, foi na quinta região, para que um tipo de um posto policial, né, onde as partes eram chamadas para que pudesse sentar perante o policial militar para resolver uma questão que no momento não deu para resolver, né, por causa dos ânimos, da emoção. Então, posteriormente, o que acontece? A polícia militar chamava essas partes até o local, ela chamava as partes e ali ela procurava ali estar como mediador, facilitador dessa conversa entre as partes, né? E procurava estar mostrando para eles o caminho que poderia ser feito. Então, eu acho que é algo bem importante. E até pensando na questão de policiamento comunitário, eu acho que é algo que deveria ser desenvolvido em todas as regiões do Estado. Inclusive aquele exemplo aí que nós vimos em São Paulo, acho que é um exemplo bem claro dessa questão de mediação e conciliação. Eu acho que viria bem ao encontro, né, do policiamento orientado ao problema e à polícia comunitária, que é trabalhar uma estratégia não policial, né? Digo não policial no sentido de tradicional, mas de uma forma que a gente possa estar trazendo benefício para a comunidade de uma maneira não tradicional para a polícia, mas ao mesmo tempo vai estar promovendo a segurança e a pacificação social de todos os envolvidos.